Salmo 121 diz assim, as Escrituras Sagradas: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Bom, meus amados irmãos, nós fizemos a leitura aqui do Salmo 121. E como eu havia dito, nós estamos realizando uma série de mensagens intitulada Indo para Casa, onde nós estamos aqui abordando o Salmo 120 ao 134. E esses salmos, eles são conhecidos como cânticos de peregrinação, ou cânticos de romagem, ou cânticos dos degraus. E os judeus, pelo menos uma vez por ano, quando se direcionava a Jerusalém, vindo de várias partes espalhadas pelo mundo, eles cantavam esses salmos. Eles cantavam esses salmos, em especial esses 15 salmos, que ficaram conhecidos, que são conhecidos como salmos de peregrinação ou cânticos de peregrinação. E hoje nós iremos aqui abordar o Salmo 121. E nós vamos dividir esse texto aqui em duas partes. A primeira parte nós iremos abordar o seguinte ponto: a salvação vem do Senhor. A segunda parte que nós iremos abordar, nós iremos falar sobre Deus preserva os fiéis a Ele. Então, o primeiro ponto é: a salvação vem do Senhor. Versículo 1 e 2. O verso 1 diz o seguinte: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E provavelmente esses montes aqui mencionados pelo salmista se referem aos montes de Jerusalém, já que a cidade ficava na região montanhosa da Judéia. Também em Jerusalém ficava o templo do Senhor, no Monte Sião, onde estava a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, que representava a presença de Deus no meio do povo. E provavelmente esse olhar para o monte estava sendo direcionado ao Monte Sião, ao monte que estava a casa de Deus, o templo do Senhor. E essa talvez seja a ideia: eleva os olhos para o monte, porque eles estavam peregrinando, indo em direção a Jerusalém. E em certo momento o salmista para e diz: eleva meus olhos para os montes. E esse monte que ele estava observando seja provavelmente o Monte Sião, aonde estava o templo do Senhor. E durante essa peregrinação, ao qual se realizava pelo menos uma vez por ano, os peregrinos enfrentavam diversas dificuldades, diversas adversidades, para chegarem até o seu destino final. Eles tinham bagagem, eles tinham animais, eles tinham famílias inteiras andando em direção a Jerusalém. Vale lembrar que a região da Palestina tinha e tem um solo muito acidentado, muito monte, muitos vales, e isso dificultava
a jornada até chegar a Jerusalém. Além de ter as dificuldades climáticas, como o calor do dia, o frio da noite, e além de poder enfrentar bandidos que esperavam esses momentos oportunos para atacar. Então eram perigos que as pessoas que peregrinavam eles enfrentavam. E eram enormes eles. E muitos até perigo de vida. E esses perigos poderiam vir de todas as partes. E diante dessa adversidade, de todas essas adversidades, ele vai perguntar: de onde virá o meu socorro? Em outras palavras, quem poderá me salvar? E a resposta vem no verso 2. Ele vai responder o seguinte, o salmista: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O salmista, ele tinha plena convicção de que o seu socorro vinha do Senhor. Ele não esperava em nada, absolutamente nada, das coisas terrenas, das coisas deste mundo. Ele sabia que não existia socorro a não ser no Senhor Deus. Ele sabia que somente Deus poderia ser a sua salvação e a sua segurança. Nós devemos ter somente Deus e somente Ele como nossa segurança e a nossa salvação. Com isso eu estou dizendo aqui, estou dizendo para você que está ouvindo essa mensagem, que não existe salvação a não ser no Senhor Deus. O nosso socorro, o seu socorro, o meu socorro vem do Senhor e somente dele. Mas quem é esse Deus que irá socorrer? Quem é esse Deus que tem poder para salvar? Que o salmista estava tão convicto de que, a ponto dele dizer: olha, o meu socorro vem do Senhor. Mas quem é esse Senhor? Quem é esse Deus? E aí no versículo 2, a parte B do versículo vai dizer o seguinte: o Senhor que fez o céu e a terra. O Deus criador dos céus e da terra, é esse que salva. O salmista estava convicto de que o seu socorro, a sua salvação, vinha do Deus soberano, o Deus onipotente, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. A sua salvação vinha daquele que é o sustentador do céu e da terra. Observe, meu irmão, que a nossa salvação não vem de um Deus qualquer, não vem de um Deus criado pela mente humana, não vem de um Deus formado por alguém, não. A nossa salvação vem daquele que é o Todo-Poderoso, que criou o universo, que fez todas as coisas pelo poder da sua palavra. É Ele que salva, é Ele que sustenta, é Ele que tem o poder de mudar a nossa história, de nos tirar da escravidão do pecado e nos dar liberdade no Senhor. Somente Ele pode fazer isso, porque Ele é o Deus criador de todas as coisas. E é esse Deus que o salmista vai enfaticamente dizer: olha, o Senhor, aquele que criou os céus e a terra, o criador de todas as coisas, é Ele que irá me socorrer, é Ele que tem poder para me salvar, é Ele que tem poder para me dar vida. Observe que ele não estava esperando nas circunstâncias terrenas, ele estava confiando na salvação, no socorro em Deus que criou todas as coisas. É Ele que estende as mãos para nos salvar.
É Ele quando eu estava morto, quando você estava morto, em nossos delitos e pecados. É Ele que nos deu vida, porque Ele é o autor da vida. E é esse salmista, é esse que o salmista está dizendo. O Deus que irá me socorrer é o Deus onipotente, é o Deus que tem poder para criar todas as coisas. A salvação é daquele que é o sustentador de todas as coisas. Então essa primeira parte aqui, o salmista ele está convicto de que ele precisava do socorro quando estava peregrinando, quando estava se direcionando para Jerusalém, porque haviam dificuldades durante a jornada, mas ele tinha certeza de que o seu socorro vinha do Senhor Deus. A nossa salvação vem do Senhor. E a partir do verso número 3, podemos ver como Deus preserva aqueles que são fiéis a Ele. Podemos notar o cuidado de Deus com o povo da aliança, com aqueles que Ele salva. Em primeiro lugar, Deus não permitirá que os teus pés tropecem. Agora, a partir do verso 3, nós podemos observar que agora não é o salmista que está falando acerca de Deus, mas agora nos dá a entender que ele está sendo comunicado. Como Deus ele tem cuidado, como Deus ele irá nos salvar e como ele irá nos guardar. E agora ele vai ouvir o conforto, o consolo da parte de Deus para com aqueles que de fato são o seu povo. O versículo 3 diz o seguinte: Ele quem? Deus, não permitirá que os teus pés vacilem. Então, em primeiro lugar, Deus não permitirá que os teus pés venham a tropeçar. E a ideia aqui é de escorregar ao ponto de cair. Essa é a ideia do texto. O que o salmista está dizendo, o que o texto está dizendo é que Deus não permitirá que você venha a escorregar ao ponto de cair. Mesmo que nós venhamos a escorregar, mesmo que isso aconteça, ou venhamos a tropeçar, mediante aos perigos que nos cercam durante a nossa caminhada, podemos ter a certeza de que Deus nos sustenta de pé. Por isso Ele afirmará que não permitirá que os teus pés vacilem. Ele te irá sustentar de pé. Mesmo que você possa vir a tropeçar, Ele não permitirá que você venha cair. E essa é a ideia do texto. Mas como isso é possível? Como Deus fará isso? E a resposta vem na parte B do versículo 3 e o versículo 4, que diz o seguinte: não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O que o salmista, o Deus que o salmista conhecia, era o Deus que estava sempre alerta, que estava acordado. Essa é a ideia de que ele não dormitará. Isto é, esse termo aqui, não tem quando aquela pessoa tira aquele cochilo. Essa é a ideia aqui. O texto está dizendo, olha, Deus nem tira um cochilo. Como diz algumas regiões do nosso país, Deus não tira nem uma pestana. Ele está sempre alerta, Ele está sempre acordado. Como que Deus não permitirá que você venha tropeçar? De que maneira? Ele está sempre acordado. Ele não dormitará, Ele sequer tirará um cochilo. Assim Deus irá te guardar, para que você não venha a tropeçar.
Os pagãos acreditavam que os seus deuses poderiam em algum momento estar dormindo. Vocês lembram do caso de Elias no Monte Carmelo, quando ele estava lá enfrentando os profetas de Baal? Chegou certo ponto que Elias começou a dizer para aqueles profetas de Baal: olha, clame mais alto. Quem sabe o Deus de vocês não está viajando. Quem sabe ele não está fazendo alguma outra coisa. Quem sabe ele não está dormindo. Grite mais alto para que ele possa despertar. E é essa ideia aqui, quando o texto diz que Deus não dormita, ele se coloca numa posição de diferente dos deuses pagãos. O nosso Deus, o Deus da aliança, o Deus de Israel, sequer cochila, sequer dorme. E aqui nós podemos ter essa confiança de que Ele está sempre ligado, que Ele está alerta. Assim, Ele permite que eu e você não venhamos a cair. Ele irá guardar os nossos pés. E no verso 4 nós podemos ver essa reafirmação de que Deus em momento nenhum cochila ou dorme. Versículo 4: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Esse Deus é o Deus da aliança, é o guarda de Israel. Deus tem uma aliança com o seu povo eleito, e Ele preserva o seu povo, de modo que Ele em momento nenhum será pego de surpresa, pois Ele está sempre alerta. Em outras palavras, Deus estava afirmando que nada iria acontecer com aqueles que pertenciam à aliança. Nada que estivesse fora da sua soberana vontade pode acontecer com o povo da aliança de Deus. Porque em momento algum Deus estaria dormindo, em momento algum Deus seria pego de surpresa. Nem mesmo Ele estaria cochilando, pois Ele é aquele que guarda o seu povo. E é isso que o versículo 4 vai enfatizar. Olha, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O guarda de Israel é o Deus da aliança, é o Deus do povo de Deus, o povo eleito do Senhor. Ele não irá dormir. Então, nós podemos crer fielmente que absolutamente nada acontece com nós sem a vontade de Deus, sem a permissão de Deus. Nada acontece com o povo de Deus. Por quê? Porque não dorme o guarda de Israel, não dormitará o guarda de Israel. Em segundo lugar, Deus é a nossa proteção. E é isso que o Salmo vai dizer no versículo 5, na parte A, que diz o seguinte: o Senhor é quem te guarda. E a ideia é de que Deus, que nos protege contra todas as dificuldades que uma jornada pode nos proporcionar. Enquanto caminhamos para Nova Jerusalém, Deus tem sido a nossa proteção. Ele tem nos guardado. E isso é confortante, poder ler a palavra de Deus e observar que o texto é enfático em dizer: o Senhor é quem te guarda, é Ele que nos protege. Sem a proteção de Deus, nós estamos entregues. Sem a proteção de Deus, nós estamos sem uma direção certa a seguir. E é isso que nós podemos ver, que é o Senhor que nos guarda. E Ele tem nos guardado mesmo. Ele tem sido aquele que nos guarda nos momentos difíceis e de adversidade que nós enfrentamos, caminhando em direção à Nova Jerusalém. Tenha certeza,
de que Ele tem sido o teu protetor, Ele tem sido o teu guarda. Em terceiro lugar, o que nós aprendemos? Que Deus, Ele está do nosso lado. Versículo 5, a parte B, diz o seguinte: o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Deus não abandona o seu povo. O Senhor não deixa o seu povo só. A maneira pela qual Deus preserva o seu povo é estando ao seu lado. Ele acompanha o seu povo em todos os momentos durante a nossa jornada. Da mesma forma como a sombra projetada por uma pessoa acompanha onde quer que ela esteja, assim também Deus é para com o seu povo. Você já observou que aonde você vai, a sua sombra vai atrás? É lógico que sim, né? E essa é a ideia do texto. Quando diz o Senhor é a tua sombra, Ele está falando o seguinte: olha, aonde quer que você esteja, aonde quer que o povo de Deus esteja, o povo da aliança, o povo de Deus esteja, o Senhor é como a nossa sombra, Ele está colado, aonde quer que eu e você estejamos caminhando, por onde quer que estejamos caminhando, por onde quer que estejamos peregrinando, o Senhor é a nossa sombra, Ele está do nosso lado, Ele está nos acompanhando aonde quer que estejamos. E não somente isso, Ele é a nossa direita, isto é, Ele está ao nosso lado, a fim de nos guardar. Por isso o texto diz: o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Ele está contigo, Ele está conosco, Ele está com a tua igreja. Isso é, irmãos, uma palavra de confiança no Senhor. Nós podemos confiar que nós não estamos sós. Por mais que pareça que estejamos, olha, por mais que você não esteja vendo, Ele está te acompanhando. Ele acompanha aqueles que são fiéis a Ele. Cada passo que você dá, o Deus da aliança, Ele está contigo. Ele está colado, Ele está do lado, Ele é a tua direita, Ele é a tua sombra. Em quarto lugar, Deus é aquele que guarda o seu povo de todo mal. Dos versos 6 ao 8. Como que Deus, Ele guarda o seu povo de todo mal? Em primeiro lugar, Ele vai guardar das variações climáticas do deserto. Versículo 6. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. E nós precisamos entender esse texto no sentido, no contexto em que o povo de Deus estava peregrinando, estava indo em direção a Jerusalém. E eles, durante essa peregrinação, que em alguns casos duravam dias, eles enfrentavam o sol do dia, e quando diz a lua, ele está provavelmente se correlacionando ao frio da noite. Porque no deserto da Palestina é dessa maneira: de dia o sol, o calor é escaldante, e à noite faz um frio tremendo. E essas variações climáticas poderiam levar alguém a algum tipo de enfermidade. O calor do dia era insuportável, assim como o frio da noite. Mas Deus, o Deus da aliança, o Deus que está conduzindo, o Deus que está do lado, o Deus que é a sombra, o Deus que está à direita, diz no versículo 6, para aqueles que estão caminhando rumo ao templo, rumo a Jerusalém, que de dia não te molestará o sol. Quer dizer, os efeitos do calor do dia, eles não irão te prejudicar. Da mesma forma, da mesma maneira, à noite, com a lua que está
se referindo ao frio. Então, o Deus da aliança, Ele não permitirá que você sofra com o calor do dia e com o frio da noite. Lembrando que nós estamos tratando aqui do contexto daqueles que estavam peregrinando, daqueles que estavam indo para Jerusalém. Da mesma forma como nós hoje estamos caminhando para Nova Jerusalém, para o novo céu e nova terra, nós podemos ter a certeza de que durante o dia nós não seremos molestados pelo sol, nem durante a noite pela lua. Ele está do nosso lado, Ele está à nossa direita, Ele está nos guardando, Ele não permitirá que os seus pés tropecem. E assim Deus vai nos livrando de todo o mal. Como que Deus guarda o seu povo de todo o mal? Versículo 7. O Senhor é aquele que preserva a nossa alma de todo o mal. Diz o versículo 7, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Durante a jornada, durante a nossa caminhada, durante a nossa peregrinação, o Senhor livrará a minha e a sua alma de todo o mal. É Ele que faz isso. É Ele que nos protege. É Ele que preserva a nossa vida, a nossa alma, para a glória dEle, para o louvor dEle. Porque, irmãos, entenda o seguinte: se caminhássemos por conta própria, pelos nossos próprios pés, pelas nossas próprias pernas, nós não suportaríamos. Nós certamente sofreríamos, nós seríamos vencidos. Mas quando Deus Ele nos guarda, quando Deus Ele não está do nosso lado, está à nossa direita, Ele guarda a nossa alma, Ele preserva a nossa alma de todo mal. E com isso nós conseguimos caminhar rumo à Nova Jerusalém. Deus Ele guarda o teu povo contra todo o mal, porque Deus está do lado, Deus está com o povo, e Ele protege a alma do seu povo. Terceiro lugar, como Deus guarda o seu povo, versículo 8. O Senhor é quem guarda os nossos caminhos eternamente. Diz o versículo 8, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Olha que coisa interessante, irmãos. O Senhor estava afirmando para aqueles que estavam peregrinando: olha, quando você sair, eu vou te guardar, eu vou guardar você na sua saída. Quando você chegar na tua entrada, eu também vou te guardar. E quando isso vai se dar? Diz o texto, desde agora e para sempre. Agora, hoje e para sempre. O Senhor irá nos guardar a nossa entrada e a nossa saída. Então, quando nós estamos caminhando rumo à Nova Jerusalém, é Ele que nos guarda. Quando? Desde agora. Até quando? Para sempre. Até chegarmos à Nova Jerusalém. É Ele que nos guardará. É Ele que nos protegerá. Então, quais lições nós podemos tirar do texto aqui hoje? O que eu gostaria de tirar de lição? Que nós podemos aplicar? Em primeiro lugar, duas lições importantes. Em primeiro lugar, somente Deus pode nos salvar. Quando o salmista levou os olhos para o monte, e ele se pergunta de onde virá o socorro, ele vai dizer: olha, o meu socorro vem do Senhor. Somente Deus salva. Ele é o nosso socorro. Não podemos depositar nossa confiança nas coisas deste mundo. Hoje Deus nos salva. Ele salva a sua igreja por meio de Jesus Cristo, o nosso mediador, o mediador da nova aliança no seu sangue. Não existe salvação sem Jesus. Por isso precisamos olhar firmemente nele e crer em sua obra expiatória.
Jesus é a salvação. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Somente Jesus é o teu socorro. Somente Ele pode tirar você da aflição, da angústia. Cristo é aquele que vai sustentar a sua igreja. Quando olhamos para as circunstâncias, olhamos para os lugares mais altos, precisamos fixar o nosso olhar no Senhor Jesus, porque somente Ele tem poder para nos salvar, para nos socorrer. E é Ele que vai sustentar a sua igreja. Então nós podemos crer que somente Deus salva. E como que Ele salva hoje? Mediante a obra de Jesus Cristo. E quando nós olhamos firmemente nele e cremos nele, nós estamos seguros no Senhor. Segunda lição: Deus sempre preservará o seu povo. Hoje podemos ter a certeza de que nós não estamos sós. Assim como aqueles peregrinos estavam indo em direção a Jerusalém, e eles tinham a certeza de que Deus não havia abandonado eles, de que Deus era a sua sombra, a sua direita, que guardava os pés que estavam do lado. Nós hoje, como igreja do Senhor, o povo eleito, o povo da aliança, podemos crer firmemente que nós não estamos sós. A igreja tem o Consolador, o Espírito Santo da promessa de Deus. Jesus Cristo afirmou: olha, eu vou para o Pai, para que Ele possa vir, o outro Consolador possa vir. E Ele está com a tua igreja, Ele está com o teu povo. Nós não estamos sós. O Espírito Santo é a nossa sombra, o Espírito Santo é a nossa direita. Ele é a direita e a sombra do povo de Deus, a igreja do Senhor. Ele está do nosso lado, Ele é o nosso advogado, conselheiro. Ele é aquele que nos orienta, que guarda os nossos pés. Ele está do lado do povo da aliança. Ele tem sido a nossa sombra, a nossa direita. Por mais que pareça difícil a caminhada, podemos sim crer que o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está com o seu povo. O Espírito Santo está com a igreja do Senhor. E é interessante porque quando nós lemos os Salmos e vemos a realidade hoje, fazendo um paralelo entre o povo que peregrinava para Jerusalém e nós que hoje estamos como peregrinos, como estrangeiros deste mundo, da mesma forma que estamos caminhando para Nova Jerusalém, para o novo céu e nova terra, nós também não estamos sós. Nós cremos num Deus que está perto de nós, do nosso lado, que é a nossa direita, a nossa sombra, que não permitirá que o mal chegue até nós, que guardará os nossos pés de tropeçar e cair, e que o nome dele venha a ser glorificado por isso. Então é importante nós fazermos esse paralelo, que assim como o Senhor era o socorro daquele povo, Ele continua sendo socorro hoje. É Ele que nos salva, é Ele que nos transforma, é Ele que nos dá vida. E da mesma forma que Deus estava guardando aqueles peregrinos que estavam indo para Jerusalém, Ele nos guarda hoje na nossa jornada rumo à Nova Jerusalém. E isso é gratificante, saber que essa verdade, ela é tão real para a igreja hoje. Que Deus possa abençoar a tua vida, que você guarde essa mensagem no seu coração, para a glória de Deus Pai. Amém.